Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para você receber essas informações, você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe. Bom dia, Américas. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos, vocês aqui presentes, você que está acompanhando a gente através do YouTube ou do Facebook. É uma alegria podermos juntos estar reunidos aqui nessa manhã para adorarmos ao nosso Deus. É um domingo diferente, um domingo de eleição pastoral também em nossa igreja, que está acontecendo agora. E queremos convidar a todos para nós juntos cantarmos, orarmos, lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra sendo pregada e que tudo nesse culto possa nos levar a olhar para o Senhor com ações de graças, com muita gratidão e também com reconhecimento da sua soberania, do seu poder. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar e celebrar ao Senhor com toda alegria. Vem, vamos festejar, juntos celebrar o nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar o nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar, juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vamos festejar, juntos celebrar nosso levantar as mãos para adorar nosso Rei. Senhor Jesus, viemos ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz como prado de louvor, explode em nós.
ti, louve a ti, todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti, todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti, todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti, vem, vem, vamos festejar, juntos celebrar nosso levantar as mãos para adorar nosso. Quero ver as vozes com as palmas, vem, vamos lá. Vem, vamos festejar, juntos celebrar nosso Rei. Vai, vem, levantar as mãos para adorar nosso Rei Jesus. Amém. Podemos se sentar, queridos. É com muita alegria no coração que nós nos reunimos para celebrar o nosso Deus. E para hoje, de maneira muito especial na vida da nossa igreja, vivemos esse momento histórico, quando participamos da Assembleia Geral para eleição de pastor. No mandato de 5 anos, o Conselho esteve reunido no dia 23 de julho, e nesta reunião constou-se em ata, na ata de número 170, sobre a convocação desta Assembleia. E essa Assembleia ela acontece porque o mandato do reverendo Everaldo está vencendo neste ano, e a necessidade, então, de se proceder uma nova eleição para mais 5 anos. O Conselho da Igreja trouxe toda a informação e orientação à igreja, através das redes sociais e também através dos cultos presenciais, quando nós tivemos a oportunidade de trazer a orientação devida e necessária em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana das Américas a esta Assembleia Geral Extraordinária que nós estamos vivendo. Nós, então, demos a oportunidade à igreja, o Conselho deu oportunidade à igreja para poder indicar nomes para concorrerem à eleição com o reverendo Everaldo. Nenhum nome foi, assim, indicado pela igreja, entendendo o Conselho a disposição e o desejo da igreja, dando oportunidade à igreja de indicar nomes. Sendo assim, o reverendo Everaldo, ele é candidato único, e hoje nós estamos procedendo essa eleição. Então, nós estamos com os nossos escrutinadores, cada um deles, distribuído nas urnas. Nós estamos tendo o apoio, a liderança da comissão receptora do presbítero Ricardo Henriques, o apoio da Angelina, do diácono Ayrton Guedes. Na mesa 1 está a Cláudia Vitorino, mesa 2 está o Fernando Vargas, mesa 3 está a Janine Valim, mesa 4, com as letras GHIJ, Almir Bossan, mesa 5, com as letras KLM, Raquel Queiroz, mesa 6, letras NPOIR, a Gabriela Martins, mesa 7, STUVXZWY, com a Raquel Cantarino.
A comissão apuradora está o presbítero Ronaldo, o presbítero Paulo, diácono Guilherme e diácono Davi Frossá. Então, até às 11 horas e 45 minutos, nós teremos as votações acontecendo. E se você ainda não teve oportunidade de votar, você pode exercer o seu direito como membro comungante da Igreja Presbiteriana das Américas, o que lhe reserva o direito a este direito. Então, nós vamos orar, queridos, e nessa oração, nós vamos colocar diante de Deus a vida da nossa igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. Quando nós oramos pela nossa vida. A Igreja das Américas, ela tem a gente tem uma facilidade muito grande de falar a respeito disso, porque nós ainda não temos templo próprio, mas entendemos claramente que nós somos a igreja. Começamos na Union, fomos para o ginástico, hoje estamos aqui e vamos para onde Deus quiser nos levar. Mas a igreja somos nós. A igreja não é este prédio. A igreja somos nós, aonde essa presença de Deus se faz no nosso coração e nos torna igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta unidade proposta pela palavra de Deus sobre a vida da igreja dele, onde temos muitos membros. Cada membro desempenha o seu papel e a sua função. E é bom saber que não somos a totalidade da igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo está espalhada para todos os cantos e recantos deste mundo, e nós somos apenas parte da igreja de Cristo, que se reúne aqui na Barra da Tijuca, na Igreja Presbiteriana das Américas, e nós aqui nos reunimos. Nosso presbítero Marcelo, ele estará como nosso secretário ad hoc dessa assembleia e registrará toda a ata desta assembleia, para posteriormente fazermos a leitura da ata e depois a aprovação. Nós vamos orar nesse momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos e ore pela vida da nossa igreja. E quando falo da vida da nossa igreja, ore por você, pela sua família, por aqueles que pertencem à Igreja Presbiteriana das Américas, para que Deus continue nos dando a unidade necessária para continuarmos trabalhando na obra do Senhor, com toda a nossa alegria e gratidão ao Senhor. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela alegria que temos de poder celebrar o Teu nome e de poder viver, Deus, a igreja. Hoje, de maneira especial, vivemos um tempo tão especial na vida da Igreja Presbiteriana das Américas, onde nós participamos, ó Deus, de algo tão importante, Pai, para a vida da nossa igreja, que é, Deus, a continuidade do ministério pastoral na vida da Igreja das Américas. Te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos e a condução do Teu Santo Espírito, diante de todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado e nos dirigido. Louvamos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Possível ver sem enxergar, crer naquilo que ainda não há, sem medo ou temor, apenas se lançar, a graça disposta a me salvar. Somente em Cristo encontro o caminho que me leva a ver
quisesse saber, mas foi por tua graça, meu querer. Pôs em mim a chave para abrir a porta que me fez renascer. Somente em Cristo encontro o caminho que me leva à verdade. Tu és a vida. Somente em Cristo encontro o amor que me deu a esperança. Tu és a vida. Seu esplendor é como luz, glória somente a Deus, que tem todo o poder em tuas mãos. Glória somente a Deus. Seu esplendor é como luz, glória somente a Deus, que tem todo o poder em suas mãos. Glória somente a Deus. Glória, 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 glória. Somente em Cristo encontro o caminho que me leva à verdade. Tu és a vida. Somente em Cristo encontro o amor que me deu a esperança. Tu és a vida. Amém. Quero convidar todos a ler comigo o texto de Provérbios, no capítulo 3, versículos de 9 a 10. Esse texto nos prepara para esse momento de consagração. Provérbios capítulo 3, versículos de 9 a 10. Quando aqui sábio Salomão, ele traz as seguintes palavras para a gente: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A gente sabe que a gente tem um Deus que cumpre as suas promessas. Nós temos visto que muitas pessoas têm feito promessas que não são promessas de Deus. E promessas de homens, possivelmente podem não se cumprir. Mas o nosso Deus em que nós servimos é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele nos prometeu no Antigo Testamento, lá no Gênesis, que haveria de enviar o Messias para redimir o seu povo. A promessa de Deus se cumpriu. Jesus Cristo prometeu que haveria de enviar o Espírito Santo de Deus, que seria derramado sobre a vida da sua igreja. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida da sua igreja. Naquele dia marcante, o dia do Pentecoste, onde os apóstolos viveram a grande experiência essa que nós ainda hoje vivemos desta ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A promessa maior de Deus que nós aguardamos é que há de voltar para buscar a sua igreja. Nós aguardamos o cumprimento desta promessa. E aqui o autor, o sábio Salomão, ele vai trazer para a gente, vai falar para a gente: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. E ele vai declarar aqui uma promessa
de Deus àqueles que assim procedem. E ele vai dizer que aqueles que honram o Senhor com seus bens e com as primícias, ele encherá fartamente os celeiros. O Deus que provê todas as coisas para a gente, o Deus que provê as coisas que nós precisamos e necessitamos para a nossa vida, é o mesmo Deus que a gente vê no Antigo Testamento provendo ao povo de Israel tudo aquilo que o povo de Israel precisava e necessitava. E algumas pessoas podem dizer, mas Rev, isso aconteceu somente no Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe este mesmo amor de Deus e este mesmo cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. E nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, quando ele vai dizer no capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, como se o Deus fosse só do apóstolo Paulo, mas aqui é uma intimidade tão grande que ele tinha com Deus, que ele vai dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. E qual é a riqueza do nosso Deus? Ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24 vai dizer, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, o que ele há de fazer? Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. Quando nós somos fiéis ao dízimo e às ofertas, nós estamos dizendo para Deus, primeiro, Senhor, este dízimo é reconhecimento daquilo que o Senhor já me deu. Não é uma barganha com o Senhor. Eu não quero dar para o Senhor na perspectiva de que o Senhor vai me dar o dobro ou o triplo, vai me restituir, mas é a certeza daquilo que Deus já nos deu, como gratidão ao Senhor por esse sustento de Deus. E nós, como igreja, temos desenvolvido trabalhos sociais, trabalhos missionários, com todo o recurso que a nossa igreja ela tem recebido. A nossa igreja ela tem, desde do início da sua igreja, um olhar muito voltado para os de fora. E mais uma vez eu digo, para a gente é muito fácil entender para os de fora, porque nós somos uma igreja sem paredes. Somos uma igreja sem paredes, porque temos a convicção e a certeza de que a obra que temos que realizar é uma obra que desenvolve trabalhos internamente, dentro da nossa igreja, que tem como intuito a evangelização. Por isso, temos realizado trabalho com mulheres, com homens, com crianças, com adolescentes. Ontem nós tivemos aqui uma programação com adolescentes que foi uma bênção. Uma bênção. Ver os nossos adolescentes louvando ao Senhor, entregando seus corações ao Senhor. Nós temos feito trabalhos sociais. Nós temos desenvolvido um trabalho lá no sertão da Bahia. É um projeto que alguns irmãos aqui da igreja já foram, outros também terão a oportunidade de conhecer esse projeto. Num lugar assim muito carente, muito necessitado. Nós estamos com um projeto de construção de banheiros. Mas banheiros em casa que não tem banheiro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma casa de uma pessoa que não tem banheiro em casa. As nossas casas têm 1, 2 banheiros, outros têm até mais do que 2 banheiros dentro de casa. E é triste você ver a realidade de famílias que não têm banheiro na sua casa. E aí você diz para mim, mas Rev, a construção do banheiro é para apenas e tão somente dar a oportunidade ou dar um conforto maior à família para poder utilizar o banheiro, né? Para utilizar um banheiro. E não é tão somente pelo conforto de ter um banheiro. Nós temos cadastrado lá na região onde nós estamos realizando o trabalho missionário, algumas famílias, em que dessas famílias, crianças foram violentadas, abusadas sexualmente, quando vão ao banheiro. E o banheiro deles é aonde? Eu cheguei numa casa uma vez, disse, meu irmão, posso utilizar o seu banheiro? Eu disse, pastor, fica atrás da casa.
Aí eu fui atrás da casa, olhei atrás da casa, não tinha nada. Aí eu voltei, meu irmão, você acredita que eu não achei o banheiro? E era uma casa assim, de um cômodo só. Eu falei assim, e eu rodei a casa, fiquei lá procurando. Assim, cara, ele falou que está aqui atrás da casa, cadê? Tentando procurando uma porta. E eu voltei para o dono da casa, falei, meu irmão, você acredita que eu não achei o banheiro? Ele falou assim, fica depois daquela árvore lá. Não, chama de pastor. Pastor, depois daquela árvore lá, o senhor pode ir lá tranquilo, que lá que é o nosso banheiro. Aí eu fui lá para aquela árvore lá, fui até mais distante um pouquinho. Então, os mais velhos, algumas pessoas más, elas, enquanto os pais vão trabalhar na lavoura e tentar, plantar alguma coisa no sertão, os mais velhos da comunidade ficam vigiando as crianças quando elas vão fazer as necessidades delas. E muitas dessas crianças, elas são violentadas neste momento. Uma pesquisa que foi feita. Então nós, como igreja, que tem um projeto no sertão, nós, Igreja Presbiteriana das Américas, nós estamos envolvidos no projeto de construção de banheiros. E nós fazemos isso como? De que forma? Através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Nós, como Igreja Presbiteriana das Américas, estamos presentes lá no sertão. Semana que vem será construído mais 5 banheiros para 5 novas famílias que tiveram seus filhos violentados. Nós fazemos parte desta história. É através do seu recurso, através do seu dízimo, é através da sua oferta, que nós, Igreja Presbiteriana das Américas, estamos construindo banheiros para famílias que não têm banheiro na sua casa, para crianças que foram violentadas e abusadas sexualmente, para poder dizer para essas crianças, olha, vocês não precisam mais ter o medo de ir fazer a necessidade de vocês lá no mato, com medo não apenas de um inseto, de um bicho, seja lá o que for, mas com medo de gente más, que tem coragem de pegar crianças de 6 anos, 7 anos. Sabe, irmãos, e é dessa forma que nós, igreja, temos manifestado o nosso amor aos nossos irmãos, à nossa igreja, que nós somos apenas parte da igreja, apenas parte, e nós abençoamos os nossos irmãos, não apenas no sertão da Bahia, com este projeto, mas muitos outros projetos, em muitos outros campos missionários que nós temos espalhados, tanto no Brasil como fora do Brasil, para que a gente possa levar o amor de Deus além das palavras, de fato e de verdade. Nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus os dízimos e as ofertas ao Senhor, para a glória, para o louvor e para que Deus continue sustentando a obra missionária. De que forma que eu posso ajudar o sertão? Sendo fiel no seu dízimo, sendo fiel na sua oferta. E nós, Igreja Presbiteriana das Américas, estaremos trabalhando e investindo nos campos missionários, levando este amor de Deus a pessoas que tanto precisam e tanto carecem. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela alegria que temos de poder, ó Deus, celebrar o Teu nome. A alegria que temos, ó Deus, de poder ofertar e dizimar com alegria, consagrando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, a consciência deste privilégio de sustentar a Tua obra, missionária, sustentar a obra da Tua igreja social, seja aqui no Rio, seja, Pai, no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor continue dando esta visão, Pai, ao conselho desta igreja e a todos nós como igreja, em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que vem
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Esse é o TV Américas e é por aqui que você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Vocês sabiam que todas as mensagens das nossas pregações estão disponíveis no Spotify e no nosso aplicativo Igreja das Américas? É isso mesmo! Então, se você deseja ouvir as mensagens pelos nossos podcasts, é muito simples.
Pelo Spotify, basta você buscar por Igreja das Américas Podcasts e lá vocês já vão encontrar todas as nossas pregações. Já pelo nosso aplicativo, é só você buscar pela palavra Podcasts Mensagens e lá também estarão disponíveis as nossas pregações de quintas e domingos. Curtiu essa informação? Então compartilhe com outros irmãos para que a mensagem seja levada a mais e mais pessoas. Deus os abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos tendo a alegria não somente de viver esse tempo histórico na vida da nossa igreja, mas de ter aqui a presença do reverendo Paulo Severino e da sua família. O reverendo Paulo é secretário executivo do Presbitério do Redentor, presbitério esse que temos a alegria de fazer parte integrante dele. É uma alegria muito grande sermos jurisdicionados a este presbitério. Com muita alegria nós recebemos e acolhemos o reverendo Paulo e a sua família. Ele vai apresentar a sua família, depois vai trazer a mensagem de Deus para o meu e para o seu coração. Reverendo Paulo. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa graça e essa paz sejam com cada um de vocês, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma alegria muito grande, uma emoção também, estar aqui nesta manhã, participando do culto do Senhor com vocês. Com a minha família, Glória, minha esposa Alice, minha filha, estão aqui na primeira fila, ao meu lado. Nós nos alegramos muito de estar aqui. Neste domingo, dia 29, de um histórico mês de agosto do ano 2021, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Um mês que começou com uma expectativa muito grande nos corações de todos nós. A expectativa da organização do nosso novo presbitério, que se concretizou no dia 12. Graças a Deus por isso. E aí, no dia 23 de agosto, esta igreja completou 12 anos de vida organizada. E hoje está promovendo mais uma eleição do seu pastor, nosso querido reverendo Everaldo. Jotinha, aquele abraço para você, um beijo no seu coração. Graças a Deus, por tudo que Ele tem feito, pelas grandes coisas que Ele tem feito por todos nós. Nós vamos, nesta hora, voltar a nossa atenção à palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu vou ler os versículos de 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Todos encontraram o texto?
Que bom. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe com o entendimento da sua palavra que nós vamos ler. Bendito Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome porque temos a tua palavra em nossa língua portuguesa e em nossas mãos. Louvamos o teu nome e te damos graças porque temos ainda a liberdade em nosso país de nos reunir para ler juntos esta tua palavra. Bênção tão grande para todos nós, Senhor, que saibamos sempre valorizá-la e lutar por ela com todas as nossas forças, para que jamais a percamos. Ajuda-nos agora, na assistência do teu Espírito Santo, a entender aquilo que vamos ler e, mais ainda, a colocar em prática e viver aquilo que tu nos queres ensinar na manhã de hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus, para ela toda a nossa atenção agora. Fique com a sua Bíblia aberta durante o tempo da nossa meditação, para que você possa acompanhar com o texto em mãos, com essa bênção, esse privilégio que menos da metade da humanidade tem, de ter um exemplar da Bíblia na sua língua e na sua mão, e poder ler e falar dele livremente. Aproveite isso, meu irmão, minha irmã. Vamos fazer isso intensamente na manhã de hoje. E foram para Jericó, diz o texto. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Nós lemos uma história muito vívida de uma cura efetuada por Jesus. É a última narrativa de cura registrada no Evangelho de Marcos. Uma história tão conhecida, muitos de nós a sabemos de cor. Trata-se da restituição da vista a um cego chamado Bartimeu. A história foi transmitida no Evangelho e é contada pela igreja para falar de uma coisa muito importante: a superação da cegueira espiritual. Uma necessidade imperiosa de todos nós. É uma narrativa paradigmática, bastante representativa da condição humana, de como é e como deve ser, de como se encontra atualmente e do que pode se tornar. Por isso ela nos impressiona tanto. Todos nós, seres humanos, somos, em certa medida, como Bartimeu. Que diz o texto que era Bartimeu? Como Bartimeu é descrito aqui nesse texto? Você manteve a sua Bíblia aberta? O texto diz que Bartimeu, além de filho de Timeu, além de identificado pelo nome de seu pai, era cego, mendigo e estava assentado à beira do caminho. Somos nós. Nós somos cegos. Cegos que não conseguimos ver por nós mesmos a vontade de Deus. Não por nunca termos tido essa capacidade, mas por a termos perdido em algum momento da caminhada. Não fomos criados cegos.
Não somos cegos de nascença, mas nos tornamos cegos por nossa rebeldia e desobediência à lei do Senhor. Nós somos cegos como Bartimeu. Nós somos mendigos como Bartimeu. Seres miseráveis, carentes da graça dos céus, dependentes do favor divino, sem o que não há nenhuma esperança para nós. E nós estamos à beira do caminho, assentados ali, à beira do caminho, para onde nós nos extraviamos da presença do Senhor e de onde não sabemos como retornar sozinhos, vivendo à margem da vontade de Deus, ficando à parte da vida verdadeira para a qual nós fomos feitos. Como Bartimeu somos nós, como esse cego mendigo à beira do caminho. Assim é o ser humano, apartado da comunhão de Deus, sem conhecimento do amor do Pai revelado maximamente em Jesus Cristo. Mas todos nós podemos fazer a experiência de Bartimeu, de um encontro transformador com Jesus e nos tornar, como ele, seguidores de Jesus. Bartimeu é um modelo de discípulo. E é assim que eu quero apresentá-lo nesta manhã, como um modelo de discípulo. Em que sentido? Em primeiro lugar, em seu desejo. Bartimeu é um modelo de discípulo em seu desejo. O que quer Bartimeu? Ver. Voltar a ver. Tudo começa aqui, com o desejo de ver. Bartimeu reconhece que ver é o anseio mais importante. Parece óbvio. E até nos surpreendemos um pouco com a pergunta que Jesus lhe dirige. O que queres que eu te faça? Dizer isso a um homem cego? Claramente cego. Mas não é tão óbvio assim. Não para todos, que nem todos sabem desejar e buscar o que realmente interessa. De fato, as pessoas querem cada coisa. Olha, não precisamos ir muito longe. É só voltar a nossa atenção para o episódio imediatamente anterior. O exemplo da cena anterior, que nos traz a conversa entre os discípulos Tiago e João, filhos de Zebedeu, com Jesus. Eles vão a Jesus pedir alguma coisa. Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir, diz o versículo 35. E ele, Jesus, lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? É a mesmíssima pergunta que Jesus fez a Bartimeu. Que quereis que eu vos faça? E qual foi a resposta de Tiago e João? Eles pedem a Jesus os lugares principais no reino de Deus. Só isso. Só tudo isso. Para a indignação dos outros 10, diz o texto, que provavelmente queriam para si esses mesmos lugares. Simplesmente isso eles queriam, assentar-se um à direita e o outro à esquerda de Jesus na sua glória. A pergunta: que quereis que eu vos faça? Ou que queres que eu te faça? Não é tão óbvia assim. Porque Tiago e João não sabem o que pedem, não sabem o que querer, são cegos quanto à proposta de Jesus, assim como os outros 10 também o são. Bartimeu é diferente. Bartimeu quer o essencial: ver. Tem vontade de ver. Vontade de ver é vontade de viver. Ele sabe que ele não vê,
Ele não é como os cegos que pensam que veem. Ele não é como os cegos que não querem ver. Os piores de todos, diz o ditado. Bartimeu não vê, mas quer ver. Tanto que, quando Jesus o manda chamar, ele não perde tempo, mas prontamente atende ao chamado do Senhor. O que faz ele? Lança de si a sua capa, que simboliza a sua velha vida, a sua triste condição, a qual ele não quer mais continuar preso, e ele se levanta de um salto, diz o texto, sem demora, mostrando que tem pressa em mudar de vida, em se livrar daquela triste situação. E ele vai ter com Jesus, sem depender de ninguém, sem pedir nem esperar que ninguém o ajudasse a chegar até Jesus. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Embora fosse cego, mas ele deu o jeito dele, de chegar até a presença de Jesus, que o chamava, e que vai lhe fazer essa pergunta extraordinária: que queres que eu te faça? Bartimeu soube responder essa pergunta, porque Bartimeu sabe o que quer ver. Bartimeu não vê, mas quer ver. É por isso que ele consegue responder corretamente a pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? A mesma pergunta que Jesus havia acabado de fazer a Tiago e João. A mesma pergunta que ele nos faz hoje. E a resposta de Bartimeu foi: mestre, que eu torne a ver. Essa é a resposta que Jesus espera diante da sua pergunta. Bartimeu sabe o que quer, sabe o que precisa, sabe o que pedir. É um modelo de discípulo no seu desejo, porque ele quer ver. E nós, como ele, precisamos querer ver, desejar recuperar a capacidade de ver, perdida pelo nosso afastamento e alienação de Deus. Nós precisamos, como ele, ansiar pela visão das coisas mais importantes, as coisas permanentes, as coisas espirituais, para viver uma vida verdadeira. Aquela vida que Deus nos criou para ter, aquela vida que Jesus veio nos proporcionar, que o Evangelho de João chama de vida em abundância. Bartimeu é um modelo no seu desejo de ver. Ele quer ver. Por isso ele suplica a Jesus que vai passando, que tenha compaixão dele e que o atenda. E Bartimeu clama até conseguir aquilo que ele deseja. Sim, porque até chegar aquele momento da pergunta de Jesus e da resposta de Bartimeu, houve alguma coisa antes. Houve obstáculos, houve dificuldades que Bartimeu soube superar, mostrando-se para nós um modelo de discípulo, no segundo sentido, na sua determinação. Bartimeu é um modelo de discípulo no seu desejo, ele queria tornar a ver. Ele é também um modelo de discípulo na sua determinação. O cego está disposto a tudo para voltar a ver. Determinação é isso. Tudo passa por aqui, pela determinação de se alcançar aquilo que se deseja. Quantos obstáculos Bartimeu não teve de enfrentar? A multidão que se interpunha entre ele e Jesus. Porque vinha Jesus pelo caminho, acompanhado, diz o texto, dos discípulos e numerosa multidão. Era um obstáculo, a numerosa multidão.
E ele percebe que é Jesus, ouve que é Jesus, e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que acontece? Todo mundo começa a se interessar pelo caso dele e se esforça por ajudá-lo, por providenciar para ele esse encontro tão necessário com Jesus, não foi isso? Não foi não. Muitos o repreendiam para que se calasse. Ser humano também isso, né? Não é só como vocês, que ficam sabendo dessa história que o reverendo Davidson contou aqui, das crianças lá no sertão da Bahia, passando por coisas inimagináveis. E aí vocês se sensibilizam, e vocês se unem, e fazem alguma coisa, e vão construir banheiros nas casas das famílias que não têm banheiros. Irmãos, nós estamos em 2021, no Rio de Janeiro. Nenhum de nós aqui sabe o que é isso. É difícil de tentar imaginar o que é isso. É difícil. Mas vocês têm o amor de Jesus no coração, vocês têm sensibilidade. Nenhum de vocês aqui faria uma coisa dessas. Nenhum aqui ia dizer para Bartimeu que se calasse. Mas há pessoas assim, que tiveram o desplante de fazer isso aqui, repreender o cego e dizer a ele que se calasse. Faltou ajuda para chegar até Jesus. Mas não importaram os obstáculos, porque Bartimeu era um homem determinado. Não era acomodado, não era desanimado, não era desistente. Não estava conformado com a sua situação. Ele estava atento à espera de uma oportunidade que poderia demorar, que poderia ser única. As oportunidades geralmente são assim, únicas. Diz a história grega que a oportunidade é careca. Tem só um tufozinho de cabelo, assim, aqui na frente. Quando ela passa, se você não segura, já foi. Jesus não ia passar mais por ali, não. Não ia, não. Já estamos no final do ministério dele. Ele está indo para Jerusalém. A oportunidade que devia estar demorando a aparecer para Bartimeu era mesmo única. Era ali. E então, ou nunca mais. Bartimeu não desperdiçou a sua oportunidade, não. Ele ouve Jesus passando. Ele era cego, mas ele tinha audição. Seus ouvidos eram seus olhos. Maravilhoso isso. Ouvidos que vêm. Os ouvidos de Bartimeu viram que Jesus estava passando. E ele se põe a clamar. Faz a oração das orações. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, oração é isso aqui. A gente pode acrescentar uma série de coisas à oração, pode enfeitá-la com as palavras mais lindas que nós concebemos, com a nossa inteligência, com o nosso sentimento, com a nossa emoção. Mas oração é isso aqui que Bartimeu fez. Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Que oração é expressão diante de Deus do nosso desejo. E o nosso desejo é a nossa necessidade. E a misericórdia de Deus é tudo de que nós precisamos. É só isso que nós precisamos falar. Senhor, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas dizem a Bartimeu, fica quieto, cala a boca. E Bartimeu faz o quê? Grita cada vez mais, clama cada vez mais alto. E chamado por Jesus, vai-lhe ao encontro, sem querer saber de mais nada. Ah, se Bartimeu se calasse. Ah, se ficasse dependendo da ajuda de alguém. Sabe o que ia acontecer? Você sabe. Ele continuaria cego, mendigo, estaria sentado lá à beira daquele caminho até hoje. Bartimeu quer transformação, mudança de vida. Sabe que algo está errado na sua vida, que não é para ser assim, e ele não quer permanecer na mesma, mas sim que as coisas se tornem diferentes. E ele luta por isso, e ele corre atrás disso com determinação. Ele é um modelo de discípulo na sua determinação. Bartimeu era determinado. Eu leio a história de Bartimeu, eu me lembro do Pinduca. O Pinduca da canção do Milton Nascimento e do Fernando Bran. Roupa Nova. Quem conhece o Pinduca aqui? Só o pessoal da minha idade ou mais, né? Só a turma acima dos 50. Dever de casa procurar conhecer o Pinduca. Todos os dias, toda manhã. Sorriso aberto e roupa nova. Passarinho preto de terno branco. Pinduca vai esperar o trem. Todos os dias, toda manhã, ele sozinho na plataforma. Ouve o apito, sente a fumaça e vê chegar o amigo trem. Que acontece que nunca parou nessa cidade de fim de mundo. E quem viaja para a capital não tem olhar para o braço que acenou. O gesto humano fica no ar, o abandono fica maior. E lá na curva desaparece a sua fé. Homem que é homem não perde a esperança, não. Ele vai parar. Quem é teimoso não sonha outro sonho, não. Qualquer dia ele para. E assim Pinduca, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, passarinho preto de terno branco, vem renovar a sua fé. Homem que é homem não perde a esperança, não. Ele vai parar. Quem é teimoso não sonha outro sonho, não. Qualquer dia ele para. E assim Pinduca, toda manhã, sorriso aberto e roupa nova, passarinho preto de terno branco, vem renovar a sua fé. Bartimeu é o Pinduca que conseguiu o que ele queria. Que viu o seu anseio concretizado. Ele fez parar o trem de Jesus. Que coisa maravilhosa. Na sua determinação, Bartimeu fez o trem de Jesus parar. Está escrito aqui. Parou Jesus, ouvindo o clamor de Bartimeu. Modelo de discípulo na sua determinação. O seu desejo foi satisfeito. A sua determinação foi recompensada. Mas há uma terceira coisa, ainda mais importante, um terceiro sentido em que Bartimeu é um modelo de discípulo para nós, é em sua decisão
ele é um modelo em seu desejo, eu quero tornar a vir. Ele é um modelo na sua determinação, ele faz de tudo para chamar a atenção de Jesus, para que Jesus pare e o ajude. E ele é um modelo também na sua decisão. Qual é a decisão de Bartimeu? Ele resolve seguir Jesus. Ele que estava sentado à beira do caminho, se põe no caminho de Jesus, no seu seguimento. É interessante. Essa é uma das histórias do Evangelho de que eu mais gosto. Tem tanta lição aqui. Tudo é lição, cada frase, cada palavra. É impressionante mesmo. Eu estava com a mensagem pronta, não fiz essa mensagem essa semana, assentado já no meu coração, que era disso que eu ia falar. E de ontem para hoje, relendo o texto e pensando nessa mensagem que eu estou apresentando, já estava vindo uma outra na minha cabeça. Eu já comecei a rascunhar outra. Vou escrever sobre ela, porque o texto é inesgotável. Tudo aqui é lição. Veja, Jesus diz a ele, vai, tua fé te salvou. E o que Bartimeu faz? Se coloca no seguimento de Jesus. Jesus diz, vai, e ele vem. Desobedeceu. Jesus diz, vai, e ele vem. Bendita desobediência. É a desobediência que nós temos que ter, todos nós. Porque essa é a decisão que todos nós precisamos tomar. Seguir Jesus estrada fora. Andar no caminho em que está Jesus. Ir pelo caminho com Jesus. Pelo caminho de Jesus. Essa é a decisão definitiva, definidora de uma nova vida. Bartimeu não era um interesseiro que buscasse a Jesus só para resolver os seus problemas pessoais. Ele é libertado da sua cegueira, da sua condição de mendigo, mas ele compreende que a liberdade só é verdadeira quando se faz cativa do Senhor que liberta. E isso é ver de verdade, é ter a luz da vida e a salvação. Mais importante de tudo é ver para seguir Jesus. Ver para tomar essa decisão. O ver só é importante se for para seguir Jesus. Você quer ver para quê? Se não for para isso. E Bartimeu se põe a seguir a Jesus. Não quer perder Jesus de vista. Para não perder a visão novamente. Para não se separar da fonte de todo o bem. Para viver uma vida plena, cheia de sentido, no caminho do Senhor. É nisso que o encontro com Jesus deve resultar no seu seguimento. Bartimeu se pôs a seguir Jesus. Ele é modelo de discípulo para nós, na sua decisão. Não será um caminho fácil, nunca é, para ninguém, nem para o próprio Jesus. Ele estava indo para Jerusalém, para a sua paixão. Mas essa é a vontade de Deus, que a nossa vida seja de amor e de doação, de entrega e de serviço ao mundo. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Foi para isso que Jesus se colocou a caminho. E é isso que Ele espera que façam todos aqueles que vão a Ele, que têm esse encontro transformador com Ele. Bartimeu, que diante do chamado do Senhor fora ter com Ele, agora vai com Ele, segue após Ele, para o que der e vier, haja o que houver, comprometido com Jesus, até o fim. Bartimeu é um modelo de discípulo, no seu desejo de ver, na sua determinação de conseguir o que quer,
na sua decisão de seguir Jesus. A sua fé é exemplo para a nossa, e envolve e expressa essas 3 coisas. Nós também precisamos querer ver, tornar a ver, ter os nossos olhos abertos de novo, sempre de novo. Este tem de ser o nosso desejo a cada dia. Senhor, Mestre, que eu torne a ver, que eu continue vendo, que eu nunca mais perca a capacidade de ver. Nós também precisamos buscar a visão das coisas de Deus. Na palavra, na oração, no culto, no cultivo da vida espiritual, individualmente e na comunhão dos santos. Esta tem de ser a nossa determinação. E nós também precisamos nos colocar no segmento de Jesus, no seu caminho, o caminho do amor-serviço, do amor de quem conhece a história de quem não tem banheiro na sua casa e se une para fazer a construção desses banheiros. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho do amor-serviço. Esse é o caminho da glória que passa pela cruz. E essa tem de ser a nossa decisão. Assim foi com Bartimeu, seja assim com cada um de nós que estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. O Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.
suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Das minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Tem um texto da palavra do Senhor, que se encontra em 1 João. Tem um texto, agora sim. Tem um texto da palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A igreja no Novo Testamento,
ela era conhecida como casa de oração. Aprendemos com a palavra de Deus que nós devemos orar e interceder pelas nossas autoridades constituídas. Autoridades constituídas. Nós, como igreja, pertencemos a um país, a uma nação aqui na terra, embora não sermos moradores, apenas moradores aqui dessa terra, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a uma outra pátria, mas nós temos uma pátria terrena. E essa pátria terrena, ela carece das nossas orações, da nossa intercessão. A igreja, ela tem acompanhado toda a história do Brasil e de maneira muito presente a nossa história atual. E nós acompanhamos debaixo de oração, porque cremos que é Deus quem constitui e é Deus quem através da sua autoridade, através da sua soberania, Ele conduz toda a história, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus. E nós, como igreja, nós somos desafiados a orar pelas nossas autoridades, a orar pela nossa nação, a orar pelos nossos governantes, para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação e agir com graça e poder. Eu quero convidar você a, nesse momento, enquanto o Rodrigo vai cantar mais uma música, enquanto ele canta, eu queria te convidar a você clamar diante de Deus pela vida da nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos vereadores, prefeitos, nossos deputados estaduais, nosso governador, os nossos deputados federais, senadores e o nosso presidente. Autoridade constituída a Deus por cada um deles, e que cada um vai dar conta de si para Deus. E nós, como igreja, clamamos e pedimos a Deus que Deus continue abençoando a nossa nação. Vamos orar nesse momento? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, eu sou Teu. Meu
Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Vamos lá, levante sua voz e cante. Meus irmãos, nessa hora vamos orar pelo nosso país? Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos clamar a Deus, nosso Deus e Pai Celestial. Ó Deus, como igreja, como teus filhos, nós clamamos pelo nosso país, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu, ó Deus,
com a Tua mão poderosa, possa intervir na nossa realidade, na nossa história, Senhor, porque sabemos que o Senhor reina e o Senhor governa sobre toda a terra, todo o universo. O Senhor está debaixo do Teu comando, do Teu controle, do Teu governo. É por isso, Senhor, que nós confiamos em Ti. As circunstâncias não determinam, Senhor, aquilo que vai acontecer, mas é o Senhor com o seu decreto soberano que determina todas as coisas, como elas devem acontecer. Confiados, Senhor, no Teu governo, confiados na Tua soberania, ó Deus, é que nós nessa hora clamamos e Te pedimos, Senhor, que cuide da nossa nação, dos nossos líderes, nossos governantes, Senhor, no legislativo, no judiciário, no executivo, em todos os níveis da nossa nação, Senhor, no federal, estadual, municipal e distrital, que haja, Senhor, Deus, a Tua mão poderosa, Senhor, fazendo com que o Teu povo, Senhor, busque a Tua presença em primeiro lugar, o Teu povo se arrependa dos seus pecados e clame ao Senhor para que haja resposta do céu e nós possamos ver, Senhor, um grande livramento e nós possamos ver, Senhor, uma operação maravilhosa e que ao final de tudo sejam dadas glórias ao Teu nome. Assim nós oramos como cidadãos, como filhos de Deus, como pessoas que pertencem ao reino dos céus e também vivemos aqui nessa terra. Ó Deus, te pedimos que o Senhor controle, governe, Senhor, e reine sobre nós, sobre nossa nação. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar o conselho da igreja a estar aqui conosco à frente. Nós já tivemos a apuração e para a glória, para o louvor do nosso Deus. Reverendo Everaldo foi eleito para um mandato de mais 5 anos à frente da nossa igreja, pastor da nossa igreja, com voto de 112 votos. E então nós, como presidente desta Assembleia, nós declaramos o Reverendo Everaldo eleito pastor efetivo da Igreja Presbiteriana das Américas para um mandato de mais 5 anos, para a glória do nosso Deus. O conselho, ele esteve conduzindo todo este processo. E nós queremos aqui manifestar a nossa gratidão a todas as pessoas que trabalharam neste dia como mesários, como também na apuração dos votos. Nós agradecemos a cada um destes nossos queridos irmãos, membros da nossa igreja, que nos serviram no dia de hoje. E que Deus possa a cada dia continuar conduzindo a Igreja Presbiteriana das Américas, sempre diante da vontade e do querer do Senhor. Texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 28, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E hoje o que nós testemunhamos foi esta ação que pareceu bem ao Espírito Santo. E se parece bem ao Espírito Santo, é a todos nós. E com muita alegria a gente vai continuar vivendo essa história maravilhosa que Deus tem nos dado a oportunidade de construí-la. Nós, antes da oração final, é necessário que haja a leitura da ata e a aprovação. Quero convidar o presbítero Marcelo para proceder a esta leitura e também a aprovação posteriormente à ata. Pois, Marcelo. Ata número 9 da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana das Américas. Às 10 horas do dia 29 de agosto de 2021, reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária a Igreja Presbiteriana das Américas, em templo situado Avenida das Américas, 10.300, Shopping Map Barra da Tijuca, nesse município do Rio de Janeiro, sob a presidência do reverendo Davidson Vieira Torres, pastor auxiliar da igreja. Quórum:
registra-se a presença de 112 membros comungantes, ultrapassando o quórum mínimo exigido, que é de 1/3 dos membros residentes na região da Barra da Tijuca, que totalizam 90 membros. O presidente declara assim aberta a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de pastor efetivo. Instrução. O reverendo Davidson inicia com uma oração, logo após passa a instruir e orientar que essa Assembleia atende à convocação prévia do Conselho da Igreja Presbiteriana das Américas quanto à decisão aprovada conforme registrada em ata do Conselho número 170, datada de 3 de agosto de 2021, com a finalidade de eleger pastor efetivo para o mandato de 5 anos. Pede-se ainda que se registre em ata que a decisão do Conselho teve ampla divulgação nas redes sociais da Igreja e comunicações verbais feitas nos cultos presenciais. Informa que foi estabelecido o seguinte horário de votação, das 10 horas às 11 horas e 45 minutos do dia 29 de agosto de 2021. Informa ainda que o Conselho da Igreja Presbiteriana das Américas indicou por unanimidade o nome do reverendo Averaldo Ferreira Vargas Júnior para ser candidato do Conselho, que o mesmo foi consultado e aceitou concorrer à eleição e que também facultou à Igreja o direito de indicar outros nomes de pastores presbiterianos, concedendo tempo suficiente para se manifestar. Não havendo nenhuma indicação por parte da Igreja, o reverendo Averaldo constitucionalmente segue como candidato único. O reverendo Davidson apresenta a cédula de votação e informa que os mesários estarão aptos para oferecer as informações necessárias. É dada a oportunidade para esclarecimento de quaisquer dúvidas à Assembleia quanto ao processo de eleição. Não havendo nenhuma pergunta, segue com a apresentação dos nomes dos mesários e apuradores, que são eles: mesários, presbítero Ricardo Henriques, Angelina Silva de Paiva Barbosa e Ayrton Rocha da Silva Guedes. Letra A, Cláudia Vitorino dos Santos. Letras B, C e D, Fernando César Pereira Vargas. Letras E e F, Janina Coutinho de Moura Valim. Letras G, H, I e J, Almir Bossan. Letra K, L, M, Raquel da Silva Queiroz. Letras N, O, P, R, Gabriela de Oliveira Gonçalves Martins. Letras S, T, U, V, W, Y, Raquel de Fonseca Cantarino. Apuradores: Ronaldo Sauer de Moura Valim, Paulo César Franco, diácono Guilherme Beato de Oliveira e Davi Heringer Frossar. Culto devocional. O presidente da Assembleia autoriza o início das votações e passa a palavra ao Rodrigo Fajardo para a condução da liturgia do culto, que faz a leitura do texto de 1 Crônicas 16, 28, 29 e 31. Canta o cântico Louvem a Ti e somente, seguido de oração de confissão e adoração. Em seguida, canta o cântico Somente, segue com a leitura de Provérbios 3, 9 e 10, seguido por breve momento de palavra para a consagração de dízimos e ofertas e oração feita pelo reverendo Davidson e louvor com o cântico Emaús. O reverendo Davidson apresenta o mensageiro do culto, querido reverendo Paulo Severino da Silva Filho, que faz sua saudação à igreja e apresenta a sua família. Em seguida, lê o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, ora e faz uma exposição do referido texto. Após a mensagem, canta-se o hino Os Sonhos de Deus. O reverendo Davidson faz a leitura do texto de 1 João 5,14 e convida que seja feita uma oração em favor dos nossos governantes. O presbítero Marcelo Zeda ora. Reverendo Davidson informa que exatamente às 11 horas e 45 minutos encerrou-se o processo de votação e a comissão apuradora, após a contagem, chegou ao resultado final constando 112 votos para o reverendo Averaldo Ferreira Vargas Júnior, 0 votos nulos. Declara-se eleito o reverendo Averaldo Ferreira Vargas Júnior, registra-se a gratidão aos irmãos que cooperaram com os trabalhos como mesários e apuradores. Procede a leitura da ata, que a mesma foi aprovada sem nenhuma observação. Encerrou-se a Assembleia às meio-dia e 15, né? meio-dia e 10, com oração feita pelo presbítero Ronaldo e a impetração da bênção apostólica pelo reverendo Paulo Severino. Eu, presbítero Marcelo Zeda de Faria, secretário da Assembleia, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada, Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2021. A ata está sobre a mesa. Se algum irmão tem alguma observação, só queria que acrescentasse, uma vez que total de membros 112 e total de votos 112, acrescentasse que foi eleito por unanimidade, para poder registrar na história o carinho, o amor
e o reconhecimento da igreja ao pastoreio do reverendo Everaldo Ferreira Vargas Júnior. Então, algum irmão gostaria de fazer alguma observação da ata? Favoráveis então à aprovação da ata, queiram ficar de pé. E aí você vai estar votando. Quero convidar o reverendo Paulo para estar aqui conosco. A nossa gratidão a você e a sua família por ter nos abençoado, não apenas com a sua presença, porque a sua presença, Paulinho, ela é abençoadora. Você é um servo de Deus, você é um pastor que tem coração de pastor. Você é uma pessoa que eu posso falar por mim o quanto eu tenho aprendido com você, e que Deus continue te usando como servo que você é, como servo que você tem sido, como pastor da Igreja de Cristo aqui na terra. Vocês são muito queridos e amados pela nossa igreja. Nós vamos orar nesse momento. O presbítero Ronaldo vai fazer essa oração e o reverendo Paulo impetrará a bênção apostólica sobre as nossas vidas, para nós vivermos uma tarde em família, em comunhão. E hoje às 19 horas vamos cultuar a Deus com toda a nossa alegria presencialmente, juntos como igreja. Pai bondoso, Deus de misericórdia, nós te somos gratos, Senhor, porque Tu nos permitiste estar na Tua casa, Senhor, para esse dia especial de eleições na nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estiveste sempre conosco, Tu nos dirigiste, Senhor, nesse dia. Se conosco, Senhor, abençoa esse povo que está aqui, Te adorando. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoes a família do pastor Paulo, que tanto nos abençoou com a Tua palavra, Senhor, aqui. Ó Senhor, gratos nós estamos nesse dia, porque Tu estiveste conosco, Senhor. É uma bênção muito especial esse dia. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Recebei a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso e eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a paz do Espírito Santo, repousem e permaneçam sobre vós, aqui e aonde quer que fordes, agora e pelos séculos dos séculos. Recebemos. Nossa mente e o coração são alvos de constantes ataques e a frutificação está correndo sérios riscos. São ventos que podem esfriar a nossa fé. A partir desta quinta-feira, iniciaremos uma nova série de mensagens. Como aquecer a nossa fé? Vamos aprender com a Bíblia como vencer esses ventos frios e nos manter espiritualmente aquecidos. Quintas de setembro, às 20 horas.